Acabou a temporada do Golden State Warriors e agora? O que acontece com o time? Sejam bem-vindos ao Papo DR, a análise do Guizão aqui falando desse time multicampeão. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, já se inscreve, já deixa aqui nos comentários para mim o que você acha que vai acontecer com o Golden State Warriors para a próxima temporada e, se puder, dá aquela hypada no vídeo. Lembrando que esse vídeo aqui fica na playlist lá de análise do Guizão. Temos também a playlist do Papo DR, o nosso podcast diário, que você sabe que todo dia eu e a Gabriela estamos aqui de segunda a sexta para falar do que melhor acontece, principalmente na NBA, mas no basquete em geral e dos outros esportes também. Bom, vamos lá falar um pouquinho desse Golden State Warriors, né, que teve uma temporada aí meio que de montanha-russa, né? Já que o time começou muito bem lá no início da temporada, 12 vitórias e 3 derrotas, né? O melhor início, um dos melhores inícios da era do Steve Kerr, mas depois caíram, não se sabe como, o que aconteceu, né? Tiveram os próximos 36 jogos uma campanha muito ruim de apenas 13 vitórias e 23 derrotas, o que levou o time aí para uma campanha negativa. Mas e aí, o que acontece? Jimmy Butler chega numa troca ali em fevereiro. A partir dali o time mudou de cara. O time realmente teve 23 vitórias em 31 jogos. Na verdade foram 23 vitórias em 30 jogos que o Jimmy Butler jogou, né? Uma campanha incrível, mudou a cara da defesa, ou seja, a defesa nesse período aí de final de fase de temporada regular, né? A defesa do Golden State Warriors foi a melhor em eficiência e a melhor em pontos gerados por erros dos adversários, né? Então a gente viu realmente uma mudança, né? Uma das características que sempre foi esse time do Steve Kerr com o Golden State foi ter uma defesa sempre muito agressiva, né? Principalmente por você contar também com o Draymond Green, que nós já vamos falar um pouquinho mais dele aí, tá? Então, assim, é um time que defendeu muito melhor e o ataque você tem o Stephen Curry e o Jimmy Butler. Claro que a chegada do Jimmy Butler liberou muito espaço para o Stephen Curry, né? Quando estava só ele, as defesas adversárias se concentravam no Stephen Curry e que outros jogadores pontuassem. Beleza, eu perco para, né, eu sempre falo, eu perco para o Moses Moody, eu perco para o Podziemski, eu perco para o Kevin Looney, para o Draymond Green metendo bola de 3, mas eu não perco para o Stephen Curry fazendo 40 pontos, né, que é o que ele, se você não tomar cuidado, ele vai fazer contra vocês. Mas agora, eles acabaram perdendo aí a semifinal de conferência para o Minnesota Timberwolves por 4-1 com um Stephen Curry que se machucou no primeiro jogo, né? E aí o pessoal diz, será que o Golden State não ganha pelo menos um jogo sem o Stephen Curry para alongar a série e ele voltar no jogo 6? O que acontece é que o Golden State ganhou um jogo sem o Stephen Curry, porque ele jogou naquele primeiro tempo, ele saiu no início do segundo quarto. Tava ganhando, beleza, mas mesmo assim o time foi bem e acabou saindo lá com a vitória. 2 jogos já era um pouquinho mais difícil, né? E agora, olhando assim um aspecto geral do Golden State Warriors, eles têm o Stephen Curry, o Jimmy Butler e o Draymond Green têm mais 2 anos de contrato. Todos eles acabam no mesmo ano, assim como o Steve Kerr, né? Eu acho que essa é a janela que eles querem aproveitar. Podemos criticar o Jimmy Butler, que talvez não estivesse no nível que a gente esperasse, principalmente depois da lesão do Stephen Curry, sim, sem dúvida alguma, mas assim, funcionou. Isso a gente não pode falar que não funcionou, porque enquanto eles jogaram juntos, eles ganharam de um Houston Rockets, um time extremamente físico, e eles jogaram bem, ganharam no 7º jogo, poderiam ter fechado até antes da série, né? Foram muito bem a temporada regular, esse período aí de 2 meses, é claro que é difícil você replicar para toda a temporada, né? Mas 23 vitórias em 30 jogos, né? É um percentual muito alto que colocaria, sem dúvida alguma, se eles conseguirem manter esse percentual de vitórias para a próxima temporada, você pode ter certeza que o Golden State Warriors vai estar entre os 4 primeiros da Conferência Oeste, se não até entre os 2 ou primeiro. É um percentual realmente muito bom de vitórias. Então, assim, não é terra arrasada, nada disso, tem que mudar tudo. Não, a gente tem que analisar friamente o que pode acontecer com esse Golden State e onde eles podem melhorar, né? Então, tem 3 jogadores, o pilar da equipe, com mais 2 anos de contrato, né? Mas eles são mais velhos? Sem dúvida alguma. Eu acho que precisa, sim, que o rejuvenescer e trazer algumas peças
que corram por esses jogadores, né? Então, assim, quem dos jogadores que jogam mesmo, assim, quem são os jogadores que estão para acabar contrato, né? É o Gary Payton, um jogador importante, né? Mas que você eventualmente pode até achar um substituto ou tentar renová-lo, talvez pelo mínimo, não sei qual que é o mercado dele, a gente não vai saber qual que é o mercado dele, né? O Golden State não está tão estourado assim no cap space, tá? Eles sim, então, pro ano que vem já tem 170 milhões aí comprometidos, porém, eles não estão longe do second apron, que é 207 milhões, né? Ou seja, tem margem para mexer. Então o Gary Payton é um deles, o Kevin Looney é outro jogador que da rotação que acaba contrato também, é um contrato relativamente baixo, de 8 milhões. Claro que o jogador vai sempre querer mais e vão tentar negociar aí, e se isso for de interesse do Golden State ficar com eles. Eu acho que deveria, tá? Porque é um jogador que entrega defesa, entrega bons bloqueios e entrega rebote de ataque. Até acho que o Steve Kerr deveria utilizar mais o Kevin Looney, né? E o principal nome aqui é o Jonathan Kuminga, né? O Jonathan Kuminga acaba contrato, porém o Golden State pode fazer uma oferta qualificada para ele, porque é um jogador que está terminando o contrato de novato, então tem algumas regras na NBA que o jogador que termina contrato de novato tem a preferência de ficar no time que ele está. Inclusive, se ele não aceitar essa oferta, o Jonathan Kuminga vira um agente livre restrito. O que isso quer dizer? Escuta ofertas de todos os times. Se aparecer uma oferta de algum outro time, o Golden State tem o direito de igualar e ficar com ele com essa oferta, né? Então tem essa situação. O Jonathan Kuminga passou por momentos que até é difícil de entender, né? Porque por momentos jogava muito, depois não jogava, saía da rotação, aí quando machucava alguém ele voltava e sempre cumpria muito bem, né? Tem uma questão de encaixe, né? Do encaixe dele com o Jimmy Butler, que são jogadores que têm características parecidas, de não arremessar tão consistentemente de três, ser um jogador que ataca mais o aro, né? E notícias saíram que o Steve Kerr se irritava muito com o Jonathan Kuminga, quando ele estava jogando ao lado do Stephen Curry, e ele não procurava tanto o Stephen Curry, ele ia mais ele. Acho que qualquer técnico ia ficar nervoso com isso. Mas é um jogador que a gente viu, principalmente no final da série, que tem muita qualidade, tem talento, tem ponto na mão, e que sim pode eventualmente melhorar. Ainda mais com o Jimmy Butler ali, ele pode aprender um pouco mais com o Jimmy Butler. Caso não seja essa a ideia do Golden State, eles podem usar o Jonathan Kuminga e fazer um sign and trade, né? Trocar por algum jogador que possa se encaixar bem nesse time. Eu acho que seria interessante, além de trazer mais alguns homens maiores, né, grandes, mas para a rotação, que não seja uma coisa tão importante assim, eventualmente mais um armador para jogar ao lado do Stephen Curry, para ter esse cara de criação. Um nome que me vem à cabeça aqui é Darius Garland, né? Que a gente não sabe como é que vai ser o futuro de Darius Garland lá em Cleveland. Fiz vídeo sobre isso também aqui, tá? Então tem o cardzinho aqui também para vocês acompanharem o vídeo lá, tá? Isso aqui é só uma sugestão, não vi nada sobre isso, tô vendo as coisas friamente como podem acontecer. Então você tem essas situações. Acho até que o Gui Santos pode ter mais espaço também, porque o Gui Santos tinha-se um plano para ele dele ir melhorando desde que ele chegou lá em São Francisco. Ele jogou muito tempo com a D-League, depois ele foi ganhando espaço dele, e eu acho que ele tem uma evolução ainda, uma linha de evolução interessante, que ele pode ser um jogador de rotação importante. E outro que é um jogador importante também de rotação é o Brandon Podjemski. O torcedor do Golden State ficou meio bravo com ele no final dos playoffs aí principalmente, mas a gente tem que lembrar que é um jogador de segundo ano só. Um jogador extremamente barato, né? Na próxima temporada vai custar 3,6 milhões de dólares. Né? Para aquilo que ele entrega, é um jogador que é muito bom você ter no time. Né? Ainda está em seu processo de evolução, inteligente, tem capacidade para meter bola de três e assim, se espera uma evolução dele. Né? Então, até pode ser uma moeda troca? Pode, mas eu acho que pelo valor que ele custa e pelo que ele entrega, eu acho que seria importante manter ele ali no time, né? Então você tem um jogador muito valioso por um preço muito barato, por mais que os torcedores estejam um pouco nervosos com ele, mas lembra, tem 22 anos, ele tem coisa para melhorar, né? Ele não é o principal jogador do time, o principal jogador do time continua sendo o Stephen Curry, que vai ser, né, o time vai ser sempre montado em volta a Stephen Curry e agora em volta a Jimmy Butler, e também você tem aí o Draymond Green. Ah, mas poxa, o Draymond Green ele não é bom no ataque, gente, mas o Draymond Green é o pinguinho de cola desse time, né? É o cara que defende, que contagia todo mundo a defender, que ele cobra todo mundo a defender, e que no ataque o Stephen Curry com ele joga muito bem.
principalmente, porque ele está sempre procurando o Stephen Curry, sempre sabendo onde que o Stephen Curry vai, qual a melhor situação que o Stephen Curry gosta de arremessar. Então, eu assim, para finalizar aqui a ideia, eu acho que o time já tem uma boa estrutura, eu acho que vai ter movimento sim para fortalecer ainda mais esse time. E assim, a saúde desses jogadores permitindo, eu acho que esse time já é extremamente competitivo pro ano que vem. Vai ficar todo mundo um ano mais velho, é verdade, porém o negócio de Jimmy Butler, o Draymond Green, principalmente o Stephen Curry, é que eles são competitivos na cabeça, né? E isso aí ninguém tira deles. Eles vão fazer de tudo para poder ainda aproveitar essa janela de 2 anos de contrato que eles têm para tentar conquistar pelo menos mais um título para o Golden State Warriors. Então comenta aqui para mim se você acha que esse time é suficiente para conquistar título ou não. Se inscreva no canal, deixa seu like, se puder dar aquela hypada no vídeo que já já a gente bate os 10 mil inscritos por aqui. Tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.